Capítulo 1699, Proteus, Parte 3. Trude mostrou ao doppelganger o grifão dourado, ensinando-lhes os nomes das coisas e das pessoas que encontravam usando uma combinação de ligações mentais, gestos e palavras que ela planejara usar com o pequeno Valeron. Proteus mostrou-se inteligente e curioso. Eles coletaram amostras de todos aqueles que conheceram e, no espaço de alguns dias, o doppelganger já conseguia falar fluentemente. Proteus ingressou nas aulas de desperto para entender a magia, passando todo o seu tempo livre praticando acumulação. Proteus raramente falava porque o mundo ao seu redor era interessante e repleto de inúmeras maravilhas que eles estavam ansiosos para conhecer. Com o tempo, Trude e todos os outros dentro do grifão dourado se acostumaram com a presença silenciosa do doppelganger. Proteus geralmente falava apenas para fazer perguntas, então quando eles escolheram a sala de guerra de Trude para fazer seu primeiro discurso, ela quase não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Conquistar as cidades do reino por dentro é um plano inteligente, mas você não pode confiar em traidores. Eles podem mudar de ideia no primeiro obstáculo em seus planos ou simplesmente se acovardar sob pressão. Você precisa de alguém para ficar de olho neles o tempo todo. Alguém que possa tirar um peão inútil a qualquer momento e escapar sem ser notado. Proteus se transformou em sua forma gelatinosa, imitando sua fuga através de um cano de esgoto. Meus irmãos e eu podemos passar por uma peneira encantada sem sermos notados, muito menos pelas redes de esgoto. Podemos entrar e sair de qualquer cidade. Trude permitiu que o doppelganger se reproduzisse para não fazê-los se sentirem solitários e para estudar seu comportamento como uma espécie em vez de como um único indivíduo. Isso é muito perigoso. Ela descartou a ideia com um aceno de mão. Você e seus filhos não têm ideia de quão complexa é a vida cotidiana de qualquer criatura. Skinwalkers, em vez disso, podem aprender tudo o que precisam como uma única refeição. De fato, sua natureza selvagem limita sua inteligência e adaptabilidade. Eles podem seguir suas ordens, mas não improvisar. Proteus disse. Além disso, eles são o bode expiatório perfeito. Se um de seus súditos o trair, ele sempre poderá alegar que agiu sob a ameaça de ser substituído por um Skinwalker. Usar esses monstros como espiões é uma faca de dois gumes, porque mesmo que eles possam substituir qualquer um, a existência deles dá aos traidores que se juntaram à sua causa uma moeda de troca com o reino para obter o perdão total por suas ações. Se os Skinwalkers forem expostos antes do início da guerra, seu plano irá falhar. Você pode estar certo, mas seus números são muito poucos e você é muito fraco. Trude balançou a cabeça. Passar de um núcleo vermelho para um laranja é rápido, mas levará meses, se não anos, para alcançar o núcleo verde. Não somos fracos. Proteus se transforma em um dragão esmeralda, esmagando uma enorme pedra com a força de seu aperto e mostrando a dureza de suas escamas ao resistir ao golpe de uma arma encantada. Então o doppelganger se transformou em Yata, o escorpião, picando com a cauda do escorpião as paredes encantadas da academia e secretando ácido suficiente para abrir um buraco escaldante. Ao contrário de um lodo, um doppelganger poderia armazenar o excesso de massa obtido através da alimentação indefinidamente e comprimi-lo em seus corpos para ter as mesmas habilidades físicas das criaturas em que se transformou. Então, Proteus combinou os melhores componentes de cada criatura que eles haviam amostrado para usar sua habilidade de linhagem, corpo quimérico. Permitiu que um doppelganger não fosse forçado a imitar todo o corpo de uma criatura para usar seus dons naturais, adaptando-os à forma que escolhessem. Eles poderiam manter a forma humana e ainda usar asas para voar ou parecer um rato cuja mordida era venenosa. Admito que você é forte, mas sem magia não há muito que você possa fazer. Trude disse. Eu não criei sua espécie para usá-los nesta guerra como soldados. Fiz isso apenas porque queria verificar os limites da matriz da lealdade inabalável e o potencial de evolução dos Slimes. Vocês são muito jovens, ingênuos e inexperientes para entender as implicações de sua proposta. Se forem descobertos, serão capturados, viviseccionados e depois exterminados. Não, é você quem não entende as implicações de suas ações. Proteus disse.
Antes de você me despertar, tudo o que eu conhecia era medo, fome e escuridão. Vivi meus dias incapaz de planejar além da minha próxima refeição ou de ver o que estava à minha frente. Cada vez que eu sentia uma vibração, eu só conseguia me afastar lentamente e esperar que qualquer criatura que fosse escolhesse outra coisa para encher sua barriga. Quando você me deu ciência, você também me deu esperança, luz e curiosidade. Agora entendo que para realmente me chamar de criatura viva, não posso apenas me preocupar em comer e sobreviver. Preciso de um propósito. Caso contrário, não seria diferente de um lodo. A guerra não é um propósito. É um meio para atingir um fim. Trude respondeu. Eu sei. Proteus assentiu. É por isso que encontrei um propósito próprio. Quero ajudá-lo a construir um mundo onde minha espécie, qualquer espécie, não precise se esconder dos humanos. Quero que você reivindique o trono do reino Grifon para que você e meu irmão Valeron pode ter a vida que você merece. Por favor, permita-nos ajudá-la, mãe. Proteus se transforma em uma forma humana andrógena que tinha os olhos prateados de Trude, o cabelo esmeralda de Jormon, e que tinha uma semelhança com ambos, assim como Valeron. Por favor, permita-nos ajudá-la, mãe. Um após o outro, todos os doppelgangers aderiram ao apelo de Proteus e se transformaram em sua forma humana única. Eles se ajoelharam diante de Trude, não lhe deixando escolha. Ela havia enviado os doppelgangers para ficar de olho em seus súditos voluntários, como o Marquês Belin, e para ajudá-los a destruir o reino por dentro. Porém, antes de mandá-los embora, ela deu a cada um deles um amuleto de comunicação. Dessa forma, os doppelgangers poderiam relatar seus desenvolvimentos, como a chegada de Girne, enquanto fingiam ser escravos sem cérebro. Também permitiu que ela soubesse quando algo deu errado porque com a morte deles a runa de comunicação desapareceria. No momento em que Floria e Manoar mataram o doppelganger, Trude soube que seu plano já havia sido comprometido. Ela já havia enfrentado Manoar e o irritante policial juntos e, ao contrário do Marquês, nunca o subestimou. Trude presumiu que o pior havia acontecido e ordenou que os doppelgangers se enruam amarrassem as pontas soltas antes de fugir. Girne fez com que sua armadura caminhante das penas se transformasse em uma forma mais confortável enquanto ela jogava suas agulhas no doppelganger que se aproximava, mirando onde seus sinais vitais deveriam estar. Sua mira era perfeita e os encantamentos de Orion perfuraram facilmente os olhos, o peito e a boca aberta da criatura monstruosa, liberando pulsos de magia das trevas que fariam os órgãos apodrecerem. No entanto, não importa a sua forma, um doppelganger não tinha cérebro nem coração, então as agulhas apenas picavam e a magia das trevas lhes causava dor, mas nenhum dano real. As feridas não derramaram sangue e fecharam imediatamente, como a superfície de um lago após ser atingida por uma pedra. Capítulo 1700, Proteus, Parte 4. O doppelganger cortou com suas garras e somente quando elas passaram a milímetros de seu rosto é que Girne percebeu que em vez de dedos as criaturas tinham 5 pequenas caudas de escorpião. Ontem Manoar nos disse que essas coisas podem simplesmente copiar a aparência de alguém. Ele nunca mencionou a habilidade de combinar e imitar bestas imperiadoras. Ela juntou as agulhas restantes no bastão de uma arma de fogo para bloquear o golpe seguinte, mas assim que percebeu a força da criatura, Girne soube que não seria páreo para ela. Ela saltou para trás, aproveitando o impulso do impacto para ganhar alguma distância e arrastar a Condessa consigo. Dê-me a mulher ou morra com ela. A voz do doppelganger soava como água borbulhante, enquanto suas palavras revelavam uma compaixão que Girne não esperava nem respeitava. Um segundo antes de ela e sua marca serem capturadas, Girne ativou um dos muitos encantamentos das agulhas para trazê-las de volta para sua mão. Eles liberaram pulsos de magia de água que congelaram o corpo líquido do doppelganger e magia das trevas que minaram sua força. O efeito combinado dos dois elementos deixou o doppelganger tonto e permitiu que as agulhas perfurassem facilmente sua pele de rocha dura no caminho de volta. Meus ataques só podem causar ondulações em uma criatura capaz de ajustar sua densidade à vontade, mas mesmo que seja apenas por uma fração de segundo, essas ondulações podem criar uma abertura. Girne pensou.
As agulhas abriram buracos na cabeça da criatura, cegando-a. Além disso, no momento em que as agulhas tocaram a arma, elas a estenderam ainda mais e formaram uma lâmina curva na ponta. Girne esfaqueou a boca ainda aberta do Doppelganger, transformando-o em um bloco de gelo enegrecido pela quantidade de magia das trevas com a qual estava imbuído. A criatura tropeçou, mas não foi o suficiente para detê-la. O Doppelganger desenvolveu um novo par de pernas em seu peito, usando-as para amortecer a queda e se tornar ainda mais rápido. Girne jogou sua lança em um dos pés, pregando-a no chão e envolvendo-a em uma espessa camada de gelo. No entanto, ela sabia que não iria durar. Corra, seu idiota! Girne ordenou e a condessa ficou feliz em atender. O Doppelganger nem se preocupou em libertar seu membro. Eles simplesmente o cortaram e criaram outro antes que sua presa pudesse dar 10 passos de distância. Orion não estava se saindo melhor. Ele era um mago e podia usar anéis mágicos, mas eles não faziam muita diferença. A criatura à sua frente ignorou qualquer coisa abaixo do nível 4, mas usar um feitiço tão poderoso teria matado todos os presentes, incluindo o Marquês. A armadura que ele usava tinha os mesmos encantamentos de aprimoramento corporal que a de Girne, que era a única razão pela qual eles eram capazes de acompanhar os Doppelgangers impulsionados pela fusão elementar. Seu escudo e espada eram de pouca utilidade contra um inimigo que podia desenvolver quantos membros quisesse e até mesmo estendê-los à vontade. Orion continuou tentando avaliar o alcance de ataque do Doppelganger apenas para vê-lo aumentar cada vez que ele tomava uma posição. Para piorar a situação, a criatura não se importou muito com ele e focou no Marquês, forçando Orion a girar como um peão para bloquear os ataques que tentavam contorná-lo de todas as direções. Mesmo depois de ativar a guarda total, ele muitas vezes foi forçado a escolher entre se defender ou defender Belin, levando muitos golpes apenas para manter o senhor da cidade vivo. Nem mesmo Girne poderia interrogar um cadáver e a realeza precisava saber a identidade da pessoa que estava saqueando secretamente o reino. O único lado positivo era que os Doppelgangers estavam limitados à magia de nível 2 devido aos seus núcleos fracos, o que também afetava sua habilidade com magia de fusão. Além disso, eles tinham a massa e a força de uma besta imperador, mas não tinham a experiência de batalha necessária para usá-los adequadamente. Trude os treinou com o melhor de suas habilidades, mas entre o grande número de formas possíveis que o corpo quimérico poderia assumir o tempo limitado à sua disposição, os Doppelgangers eram lutadores amadores em comparação com o casal Ernas. Amadores com inúmeros membros, sem sinais vitais e pesando várias centenas de quilos, tornando cada um de seus ataques implacáveis, tão pesados quanto um touro em investida. As escamas do dragão não eram páreo para sua lâmina, Grimlock. No entanto, cada vez que Orion cortava um galho, o coto simplesmente se estendia para frente e explorava a abertura que seu contra-ataque perfeito havia criado. Mesmo sem escamas ou garras, o toco ainda batia como um ariete. As peças que Orion cortou, em vez disso, se reconectariam imediatamente ao toco ou deslizariam de volta ao corpo principal, trazendo Orion de volta à estaca zero. Se eu pudesse usar magia dimensional, ele cuspiu um bocado de sangue depois de receber um forte golpe no peito. Eu simplesmente levaria um Marquês para um lugar seguro e atrairia um monstro para fora, onde eu poderia usar feitiços poderosos sem causar um massacre. O salão de baile ainda estava cheio de nobres gritando, correndo para salvar suas vidas. Juntamente com as matrizes de selamento elementar de Hurion, eles limitaram enormemente as opções de Orion. Os Doppelgangers sabiam disso e foi por isso que trancaram as portas antes de revelarem sua presença. A presença de tantos reféns deu aos filhos de Trude uma reserva de comida disponível no caso de precisarem curar suas feridas, evitou que seus oponentes magicamente talentosos usassem magia de alto nível e, se a situação fosse difícil, os Doppelgangers também teriam uma cobertura perfeita para sua fuga. A criatura na frente de Orion tinha mais de 3 metros, décimo, de altura, cuja parte superior do corpo era de um humanoide coberto de escamas esmeraldas.
Tinha 5 conjuntos de braços, cada um terminando com dedos afiados que o Doppelganger podia mover e estender livremente, tornando sua trajetória imprevisível. Do peito para baixo, tinha o corpo do que parecia ser um lobo prateado gigante com espinhos em vez de pelo. A postura de 4 patas deu ao híbrido uma velocidade e reflexos que Orion mal conseguia acompanhar, enquanto os espinhos permitiam que o Doppelganger continuasse atacando mesmo quando Orion ganhava alguma distância. Os reforços chegaram segundos depois de Orion ter soado o alarme, mas entre os civis que estavam em seu caminho e o resto dos Doppelgangers usando os nobres como escudos humanos, eles mal conseguiram avançar. Explodir a porra da parede. Orion gritou enquanto ativava seu feitiço Cavaleiro Mago de nível 5, portão abrasador, com o qual ele havia imbuído sua espada. Grimlock lançou ondas de escuridão alternadas com chamas que engolfaram todo o espaço a 1 metro, 3,3 pés, de seu corpo, poupando o Marquês que ainda estava colado nas costas de Orion. O feitiço não apenas produziu um calor capaz de derreter rocha, mas também empurrou para trás quem quer que entrasse em sua área de efeito. Os Doppelgangers eram naturalmente resistentes ao fogo, mas o solo derretido ainda dificultava sua mobilidade. Além disso, as ondas de magia das trevas atacaram tudo em seu caminho, tornando impossível para a criatura recuperar uma parte de seu corpo quando caísse no chão. Até aquele momento, o Doppelganger não se importava com os membros decepados ou com a perda de penas, porque eles sempre voltavam sozinhos, permitindo que a criatura não perdesse massa corporal preciosa. No entanto, agora o fogo cauterizava todas as feridas que Orion abria enquanto a escuridão penetrava nas penas, fazendo-as apodrecer. Continua no próximo vídeo.